Senhor seja louvado. Amém. Vamos ler, com a ajuda de Deus, o livro de Jeremias 28. Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, e deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também Jeconias, filho de Joaquim, e de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias o profeta, a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém, assim faça o Senhor. O Senhor confirma as tuas palavras com que profetizastes, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias o profeta tomou um jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi seu caminho, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Até aqui. Amém. O capítulo é longo, mas não teria como ler uma parte.
fala a respeito da missão de Jeremias num momento delicado, que Jeremias, ele não teve folga, ele não teve tranquilidade, foi uma missão, um trabalho, uma incumbência que Deus lhe deu, de lidar com coisas grandes, com coisas de vultos, tratar com pessoas grandes no sentido do mundo, do homem, do pensamento do homem, até porque de fato ninguém é grande. Mas foi a escolha que coube a ele essa incumbência. Os irmãos vejam que o livro de Jeremias, além dos capítulos serem longos, são muitos os capítulos. Então é um trabalho longo, uma missão longa deste homem que incansavelmente se entregou a serviço de Deus. Teve grandes desafios e aqui ele luta com um falso profeta, porque um homem de bem, ele faz bem para muita gente, mas também o homem do mal, ele produz um dano muito grande, tudo dentro da proporção. Então o homem de Deus se servindo dele, inspirando, a utilidade é grande, o efeito é grande, o resultado é grande, e é um resultado positivo. E foi o trabalho de Jeremias. Mas veio lá Ananias, se sentindo inspirado, e falou em nome de Deus aquilo que o próprio Jeremias, discernindo, não concorda, mas também no debate ele aguarda, esperou Deus aparecer, como lá já no final do capítulo nós acabamos de ler, que quando ele escuta tudo o que Ananias fala e vai embora, Deus o cerca no meio do caminho. Aleluia! E Deus não teme homem, Deus não teme posição de ninguém. Nós podemos ter prejuízos e danos, mas Deus não. Deus tem acesso livre, Ele entra onde tem que entrar, fala com quem tem que falar, é livre. E como está no livro de Jó, que o bem e o mal não lhe afeta. Nós nos afetamos, mas ele não, ele entra, sai, mexe, ninguém questiona, ninguém o acha para debater com ele, e quanto mais o homem se rebela, pior fica para o homem. Por isso que até hoje Deus mexe com a sociedade, mexe com o mundo, mexe com os grandes homens, e ninguém ousa querer interferir nisso, porque é perda de tempo. Então, por uma fonte veio uma fala que aparentemente era real, mas Jeremias, ele tinha o dom de Deus, ele filtrou, discerniu, mas aqui já no final do capítulo a gente vê ele seguindo, depois que ouviu tudo aquilo, toda aquela fala de Ananias, ele segue o caminho, mas Deus o cerca no meio do caminho e fala para ele: volta, vai desmanchar a fala da mentira. Na glória a Deus aqui hoje. Aleluia, porque por uma pessoa poderá vir um grande mal,
nem sempre é a palavra profética, mas de uma fonte ruim pode brotar tanta coisa maléfica. Mas de Deus, a fonte eterna, vem o bem para desmanchar a força do mal. Como Deus cerca Jeremias e orienta e fala, volta e fala, Ele mostrou autonomia para interceptar, para desmanchar. Dê glória ao Senhor, porque eu não sei e nem devo saber aonde que a palavra vai passar, aonde que ela vai entrar, mas ela vai interceptar algo mal, endereçado à tua casa, à tua vida. Glória ao Senhor. Algum gigante vai desabar. Glória ao nome do Senhor. Aonde a irmã põe a mão complica, o irmão também complica, mas quando Deus põe a mão dele não complica nada. Palavra de poucos minutos retorna para tua casa. Uma mão que não é da terra vai aparecer. Jeremias foi indo embora, ouvir tudo aquilo e percebendo que havia algo errado, mas esperou pela intervenção divina. Aleluia! Deus aparece, irmão. Deus apareceu para Jeremias para lhe orientar e mostrar o caminho correto. Olha, de alguma forma Deus vai aparecer. Vai, quando Ele aparece, Ele não só fala, mas Ele age, Ele mostra. Falar em nome de Deus e quase que induzindo um povo todo. Feliz nós que ouvimos a palavra todas as noites e vamos aos pés de Deus sem saber o que pregar, esperando que o Deus que apareceu no caminho para Jeremias, Ele apareça nos cultos todas as noites. Ele está aqui de novo para cercar algum plano, estorvar algum plano para destruir tua casa, tua família, teus filhos, mexer até com o seu trabalho, onde com paz o irmão busca o pão de cada dia e tem alguma força ciumenta, invejosa, tramando, vai tramando, mas Deus vai aparecer no meio do caminho. Glória ao nome do Senhor. Ele intervém, Ele aparece, Ele põe a sua mão. Não fique triste, irmão. Também não precisa sair do trabalho, não. Deus te abriu a porta, agora não. Deixa Deus ir trabalhando. Jeremias deixou Ananias falar, até aparentemente coisas agradáveis, que aquilo que não cumpriu, porque não era o Senhor. Deus estava olhando o que Ananias não olhava, não. Mas Jeremias ganhou coragem quando Deus lhe disse: volta, vai lá, Jeremias, como nós acabamos de ler. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Fala assim. Porque Jeremias, ou melhor, Ananias, teve uma ousadia grande de quebrar ao jugo do pescoço do profeta Jeremias, astuto, né? Tudo era simbólico, mas era astuto. Aí o Senhor falou: vem cá, Jeremias,
Sim, diz o Senhor, os jugos de madeira Ele quebrou, mas agora vai ser de ferro. Aleluia, dá glória a Deus que Deus vai mudar a natureza de alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, para que nenhuma lança te atinja, nenhuma espada te atinja, nenhum mal chega na tua tenda. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jeremias, a madeira foi quebrada, mas agora eu faço de ferro, e o ferro o homem não quebra. Dá glória ao Senhor, irmão, porque a coisa vai mudar para a glória do Senhor e para o bem da sua família. A ousadia que esmiuça, que esmigalha, não vai esmigalhar, porque termina de uma forma trágica a ousadia de Ananias. Quando Jeremias, o profeta, fala com ele: agora, Ananias, não te enviou o Senhor, não te enviou, porque agora o Senhor vai aparecer sobre a terra, e este ano, não é o outro ano, neste ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Irmãos, um com o outro, talvez até no momento impensado, de ira que não deve, de nervoso que não deve, pode até ter um princípio de cochilo, de um descuido, o filho se rebela contra o pai, talvez um irmão no meio da obra também vai se rebelar contra Deus, irmãos. É perda de tempo. Por isso, quando a gente num momento de descuido vê que vai abrir a boca impensadamente, façamos como fez Jó: põe a mão na minha boca, porque agora quem vai falar é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E como veio a profecia, morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Quebrou o que era madeira, mas o que era ferro não quebrou. Se o inimigo cresce, Deus vai crescer na sua vida, vai crescer na sua casa, vai crescer no seu interior com seus dons, com as suas virtudes, com a sua santificação. Aleluia! Não é qualquer mãozinha, qualquer força, qualquer opressão que vai quebrar o que Deus te deu, porque daqui para frente Deus vai fazer de ferro o que é de madeira. Ou seja, não será nenhuma força humana que vai quebrar o que Deus fez contigo e vai fazer contigo. Esta é a palavra que Deus manda para nós, tá bom, irmão? Cai, Ananias. Deus continua abençoando, cuidando do seu povo. E quantas falas surgiram lá atrás assim. Aleluia. Mas o Senhor vinha sempre mostrando que a sua fala é autêntica. Aleluia. Acho que foi ontem ainda que ouvimos a palavra de Jeremias, da sua missão, do seu trabalho, da sua vocação. E olha, ele aqui já foi no começo, no primeiro capítulo, né? E hoje está aqui o Senhor no capítulo 28, mostrando mesmo a Jeremias enfrentando paredes, testas duras, homens duros. Aleluia. Mas daqui a pouco um cai para um lado, um cai para o outro, que é o que está no livro, salvo erro, de Salmos: 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita,
e tu não serás atingido, não serás atingida. Cai a força contrária. Tantas quantas vezes alguma força contrária surgir no seu caminho, havendo temor de Deus, pureza, verdade, simplicidade, humildade, não é essa tua mão, não. O Senhor sempre aparece. Meus irmãos, vejam como que é a nossa vida. Tem coisa que nós não teríamos autoridade, um trabalho, alguma coisa da vida, de falar com alguém. Mas depende de quem nos ordena, depende da fonte de onde procede a ordem, a gente ganha até coragem. Até coragem. Imagina Jeremias, a hora que o Senhor fala com ele, ali, agora eu vou, agora é Deus que está falando para me falar, agora eu falo. E hoje não é Jeremias, não é ninguém, é o Senhor que falou com Jeremias, que manda esta santa palavra. Ananias representava uma força ilusória, Jeremias, o profeta de Deus, e serviu o Senhor com pureza, com sofrimento, mas escolheu sempre agradar a Deus a qualquer custo, a qualquer preço. Então vai para a tua casa em paz. Aonde, como, quando e que jeito, não sei, também não é para saber. Mas a palavra que Deus está mandando vai para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua cidade, para o teu bairro, para o teu estado. Se alguém quiser comer essa palavra do outro lado do mundo, pode falar que esta é a palavra que Deus mandou, que alguma força bruta vai desabar, vai cair. E aquela força prejudicava um povo, prejudicava uma nação, prejudicava Israel. Não era prejudicar era prejudicar uma herança, um povo amado, que Deus não permite, não admite. Ele é paciente, longânimo, mas de vez em quando ele se levanta para intervir. Ele vai intervir aonde quer para ele intervir. Mas lá precisa de um grande homem para me defender. Se aceita o Senhor te defender. Aleluia. Deus, Ele como usa o vento para levar as nuvens de um canto para o outro, Deus como faz isso? Ele pega a mente dos homens e põe dentro dela o que Ele quiser. O que Ele quiser que o homem faz, seja ele quem for, Deus tem autonomia. Querendo ou não querendo, Deus tem jeito, forma, liberdade, poder, perfeição para pegar a cabecinha de quem quer que seja e fazer ele falar ou fazer aquilo que vai te ajudar. Aleluia. Aquilo que vai te trazer benefício no meio de um mundo tão injusto e tão ruim e tão frio. Deus faz o homem pensar. Você pensa o que agora você não quer pensar. Por isso que não adianta dureza, homem rebelde, dura, não quero, não faço, porque ele pegou um rei e fez crescer pelo e pôs no pasto e foi comer capim. Nós comemos uma salada quando Deus ajuda, tem tempero, tem sal, tem azeite, tem tomate. O grande homem, veja o que Deus faz. Deus vira o homem ao avesso. Vai comer capim, isso é grande. Deixa o teu orgulho agora lá no pasto, na grama, no meio do nada. Irmão, dá glória a Deus, porque Deus não é pequeno como o irmão pensa, insignificante como o irmão pensa.
Não. Ele está acima de qualquer imaginação. Glória a Deus, Pai. Quando se diz que Ele pode tudo, esse tudo não cabe dentro da nossa mente como imaginação. Ainda agora, Ele está cuidando da humanidade. Agora Ele está cuidando de nós. Glória a Deus. A água canaliza e vai na minha casa. Encher o ar, a atmosfera te alimenta, me faz respirar, faz você respirar. Ainda agora, Ele está trabalhando na selva, está trabalhando no ar. Ele está dando para a lua de fazer o seu trabalho, as estrelas da mesma forma. Ele está trabalhando o tempo todo. Glória a Deus. E nada fica para depois, a não ser quando o seu plano não é aquele. Então está trabalhando aqui, vai trabalhar amanhã. Ó, fique tranquilo. Quem diz não, ainda vai falar sim com muita alegria. Deus seja louvado.